Eu sou a Lu Sancho e eu vim aqui para falar de patchwork. Bom, e hoje nosso tema são as polegadas. Por que a gente fala tanto em polegadas quando a gente está falando de patchwork? E na segunda parte desse vídeo, a gente vai aprender a mexer numa régua de patchwork em polegadas. Vou ensinar para vocês como que a gente faz a leitura da régua de polegadas. Vamos lá? Bom, por que a gente fala tanto de polegadas quando a gente está falando de patchwork, mesmo em países onde o sistema adotado é o métrico? Porque as bases dos blocos de patchwork normalmente são em polegadas. Foram pensados primariamente em polegadas. Podem ser convertidos, não há problema, mas foram pensados inicialmente em polegadas. E, além disso, a imensa maioria dos projetos que chegam todos os dias ao mercado são feitos em polegadas. E como as divisões da régua em polegadas ela é maior, fica mais fácil da gente enxergar e fica mais fácil de cortar o tecido. Vocês vão entender isso melhor quando a gente for para a régua. Eu, particularmente, prefiro usar as polegadas quando eu estou fazendo patchwork. Se eu faço roupa, eu prefiro usar centímetros. Mas no patchwork eu prefiro as polegadas, até porque eu gosto muito de fazer blocos pequenininhos. E quando eu vou fazer esses blocos muito pequenos, se eu for fazer em centímetros, eu vou ter que chegar nos milímetros. E eu não consigo enxergar para cortar com uma precisão muito grande. Mas se você usa centímetros, está perfeitamente habituado, a gente vai chegar no mesmo lugar, tá tudo bem. Então, vamos para a régua? Bom, nós vamos então nos concentrar nessa partezinha aqui, de 0 a 1 polegada. Então, para ficar mais fácil, eu aumentei, fiz um desenho com todos esses risquinhos que há na régua. Então, aqui vai ser o 0, aqui vai ser o 1 polegada. Na régua, então, nós vamos ter 7 tracinhos que dividem 1 polegada em 8 pedaços. Então, vamos nomeá-los. O primeiro tracinho é uma parte de 8. Então, 1/8. O segundo tracinho, 2 partes de 8. E assim por diante. 3 partes de 8, 4 partes de 8, 5 partes de 8, 6 partes de 8, 7 partes de 8. Esse aqui é o meio, que divide 4 espacinhos para um lado e 4 para outro. Então, a gente pode chamar esse aqui de 1/2, ou meia polegada. E os outros dois, nós vamos chamar esse aqui de 1/4, que é 1/4 de polegada, e 3/4, 3/4 de polegada. Essa é a régua de polegadas. Essas são as divisões que há na régua de polegadas, polegada a polegada. Quando a gente vai para o tecido, a gente vai procurar esses risquinhos e vai cortar o nosso tecido de acordo com o nosso projeto. Mas então, como é que a gente faz para cortar o tecido na régua? Então, vamos lá. Vamos fazer de conta que a gente precisa de uma faixa de 2,5. Então, a gente vai olhar aqui, ó, 1, 2,5. Nessa régua em específico, o meio, a meia polegada tá tracejado. Então, nós vamos aqui, no 2,5. E vamos cortar o nosso tecido. Ah, mas eu quero 2,3/4. Então, vamos lá. 1, 2, 2,5, 2,3/4. Então, nós vamos botar aqui e vamos cortar com 2,3/4. Certo? Lembrando que o 3/4 é esse grandinho antes do próximo número. Ah,
Então, eu quero uma faixa com 1 1/4. Então, eu vou procurar aqui. 1. E aqui, ó. 1/4. Então, vou colocar aqui no 1 1/4 e vou cortar o meu tecido. E se a gente precisar de 2 1/8? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai contar aqui, ó, 1, 2, e 1/8 não é a primeiro risquinho? Então, vai ser bem aqui. Então, 2, 1, 2 e 1/8. A gente vai aqui e vai fazer o corte do nosso tecido. Então, era isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. E o mais importante é lembrar que não importa se você trabalha em polegadas ou em centímetros, o que importa é fazer. E mais vale feito do que perfeito.